Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, bora direto para as notícias, antes só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha. E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar, para defender o Clube Atlético Mineiro. Só para completar o noticiário do São Paulo, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, César Luiz Merlo trouxe a informação de que Exson Mendes rescindiu seu contrato com o São Paulo. Não é oficial ainda, existem negociações, essa é a ideia do São Paulo, mas o martelo não foi batido até esse momento. Thiago Mendes e o Enzo Dias e o Wendel e o Natanael. Começando pelo Thiago Mendes, ele ainda não foi liberado pelo Al Rayyan para acertar com o São Paulo. Embora nas últimas horas surgiu a notícia de que o Al Rayyan fez oferta de 2,5 milhões de dólares fixos, mais 500 mil dólares em bônus para o Botafogo pelo volante Gregory. Se essa negociação avançar, é provável que o Al Rayyan libere o Thiago Mendes para fechar com o São Paulo. Sobre Enzo Dias, já está em São Paulo, realizando exames médicos para ser anunciado a qualquer momento. O Wendel assinou um pré-contrato, mas ainda não há acordo entre São Paulo e Porto para liberação imediata. Sobre Natanael, informação importante. O Atlético Mineiro entrou na parada para tentar entender as condições de um negócio com o lateral direito de 23 anos de idade que pertence ao Curitiba. E aí eu vou dizer mais. O Coxa prefere fazer negócio com o Galo do que com o São Paulo, porque o Tricolor foi primeiro no Natanael, se acertou com o jogador para depois procurar os dirigentes do Coxa. Com o Galo foi diferente, houve um contato com o Natanael, mas houve uma conversa prioritária com dirigentes do Curitiba. Nicola, like 5, alguma novidade boa para o Tricolor? Tem uma grande atualização do São Paulo, né? Tricolor que já embarcou. Estava falando com o dirigente do São Paulo e ele contou que estava no voo. Deixa eu até confirmar o horário, só para. Porque a gente também já confirma como é que está funcionando a viagem do São Paulo rumo aos Estados Unidos. Quer ver, ó? Mandei mensagem para um dirigente do São Paulo. A mensagem, eu tinha mandado um print de uma postagem do César Luiz Merlo garantindo que o São Paulo chegou a um acordo com o Exson Mendes para rescisão do contrato. E a mensagem eu mandei às 16h13, deixa eu só confirmar aqui, ó, que agora é 16h13. Daí a pessoa respondeu: eu não consigo abrir a imagem, estou no avião. Falei: não tem problema. A pergunta é se o São Paulo chegou mesmo a um acordo para rescindir com o Mendes. Não, existe a intenção de fazê-lo, mas ainda estamos discutindo, tá? Pergunta para o Júlio Casares a possibilidade de o Wendel vir em janeiro. São Paulo, qual que era a estratégia? Primeiro fechar um pré-contrato com ele. Isso já foi assinado na última segunda-feira. E agora os caras estão tentando convencer o Porto a liberar o atleta de forma imediata em troca da cessão por empréstimo do Moreira. O Nando Quirino quer saber sobre Carlos Miguel no São Paulo. Confesso que não tinha ouvido nada a esse respeito. Deixa o Carlos Miguel, São Paulo. Carlos Miguel, vocês lembram? Jogador que era do Corinthians, optou por ir jogar no Nottingham Forest, mas desde que chegou esteve em campo em apenas uma partida. E aí, só uma curiosidade, o Carlos Miguel pertence a mais um time do Evangelos Marinakis, tá? Que é quem negocia a compra ou uma sociedade nas categorias de base do São Paulo. O São Paulo tem que ir atrás, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tem torcedor sugerindo o Carlos Miguel no São Paulo. Mas o São Paulo nunca pensou em contratar goleiro, não é prioridade no São Paulo, e há uma enorme dificuldade financeira no Tricolor. Só uma outra curiosidade envolvendo Marinakis e São Paulo: o magnata grego, que
hoje está mais perto de comprar ou de se tornar sócio do São Paulo na base do que de comprar a SAF do Vasco. Ele foi procurado recentemente pelo pessoal do São Paulo, recentemente não, mas há algumas semanas, alguns dias, no fim do mês, ao longo do mês de dezembro, o São Paulo perguntou sobre o Ramon. Vocês vão lembrar do Ramon. Ramon surge na base do Flamengo, é negociado com o time do Marinax, joga no Olympiacos, também vai para o Espanhol, e aí vem emprestado para o Cuiabá. Faz bom campeonato brasileiro. O São Paulo, em busca de um lateral esquerdo, consultou as condições do negócio e foi informado de que só haveria negociação em caso de compra. Por alguns milhões de euros, São Paulo desistiu do Ramon e focou no Wendel, que já assinou o pré-contrato, e também no Enzo Dias, que foi envolvido numa espécie de troca com o Galopo, tá bom? Nicola, boa noite. Se rolar a parceria do Grego com o São Paulo, a grana é só para base ou poderá ser usada na instituição São Paulo? Abraços de promissão ou para promissão. Fernando, o Marinax discute com o São Paulo uma parceria na base. Inclusive, ele se tornaria sócio do São Paulo nas categorias de base. O São Paulo cria um CNPJ para base, transforma isso numa empresa, vende um percentual das ações dessa empresa para o Grego. Em 10 anos, o São Paulo pode retomar ou recomprar esse percentual repassado para o Grego, mas as negociações se dão para a base. Eventualmente, pode haver um repasse de dinheiro para o profissional, mas não faz muito sentido. É só importante contar que o investimento prometido pelo Marinax ao São Paulo é de 100 milhões de dólares. E esse dinheiro seria colocado entre 4 e 5 anos na base do tricolor. De que forma? Com contratação de atletas, do sub-11 ao sub-20. Pintou jogador de destaque no Brasil ou na América do Sul, São Paulo vai, compra o cara, transforma esse cara em jogador de sucesso no time principal e depois é vendido, com o Marinax ficando com um percentual, o São Paulo com outro. A ideia do São Paulo é de que a parceria começasse com 70% do valor de uma venda de atleta formado da base pro tricolor, 30% para o Marinax. E conforme o tempo fosse passando, esse percentual fosse sendo alterado, e diminuindo de 3% em 3% do São Paulo. 70% no início, até porque o Marinax vai vender, o São Paulo e o Marinax venderão jogadores dos quais o Marinax nem teve participação. Digamos que o Rian Francisco arrebente no Campeonato Paulista. O Marinax assume a base do São Paulo agora em janeiro. E aí, em julho, o Rian Francisco é vendido. São Paulo fica com 70%, o Marinax com 30%. Aí, no fim do ano, o São Paulo vende um jogador que o Marinax comprou. Independentemente de ter comprado ou não, os percentuais já estariam todos ajustados. 70, 67, 64, 61, até o valor mínimo que o São Paulo teria direito de 60%, com o Marinax ficando com 40%. O Narik, Pelica, fiquei sabendo que o Fluminense tentou atravessar o São Paulo pelo Wendel e que o Porto só endureceu a negociação por causa disso. O Flu ofereceu 2 milhões. Narik, eu sei que o Corinthians tentou atravessar o São Paulo com proposta para o jogador. Eu não descarto a tua informação não, tá? Eu só não tinha ouvido nada a esse respeito, mas é bom para o São Paulino saber que desde segunda-feira o Wendel já assinou um pré-contrato com o São Paulo. Então não há mais risco de perder o atleta. A vontade do São Paulo era ter o Wendel agora, para que ele pudesse, a partir de já, disputar a posição com o Enzo Dias. Mas o Porto segue meio irredutível. Tem sido muito difícil negociar com o Porto. Vou até acrescentar uma outra notícia. O Porto tem o Gabriel Veron de volta, né? O Veron veio para o Cruzeiro, não conseguiu se firmar ou não foi tão bem quanto se imaginava e voltou para o Porto. Se representou, está participando dos treinos. O Santos e o Vasco já fizeram proposta de empréstimo. Tem outros 2 clubes que também procuraram o Porto, eu não consegui identificar ainda, 2 clubes brasileiros. E para todos os casos, o Porto respondeu da mesma maneira, só topamos fazer um negócio em definitivo, tá? 10 milhões de euros. Ninguém vai pagar 10 milhões de euros. É provável que com o passar da janela, o Porto crie condições mais favoráveis e eventualmente tope um empréstimo, tá? Como é que tá a situação do Natanael? Vem para o São Paulo? João, eu não sei se a forma como o São Paulo abordou o Natanael foi a mais recomendada. O São Paulo foi procurado por representantes do Natanael e informado a respeito da questão contratual, do fato de o Natanael estar a 1 ano do fim do vínculo. Isso significa que o São Paulo pode contratá-lo, assinar um pré-contrato na metade do ano e contratá-lo de graça em 1º de janeiro de 2026. Não é essa a ideia do São Paulo. O São Paulo quer ter o Natanael já, até porque perdeu o Rafinha. O problema é que
a partir desse acordo verbal entre São Paulo e Natanael, o Natanael começou a dificultar demais as negociações com o Coritiba e deixou bem claro para os dirigentes de lá que quer sair e que não vai renovar. Então, o Coritiba tem a seguinte possibilidade: ou vende o atleta agora, ou fica com ele até dezembro e perde de graça. Mais ou menos como acontece com o Atlético Mineiro em relação ao Zaratio. Zaratio que tem negociações avançadas com o Vélez Sarsfield, com o Vélez não, com o Racing, que é dono de 50% dos seus direitos econômicos. O Coxa não gostou desse modus operandi de conversar primeiro com o jogador. Então dá para dizer que se dependesse do Coritiba, talvez o negócio mais viável fosse com o Atlético Mineiro. Mas o São Paulo insiste bastante e oferece jogadores, é capaz de ainda avançar esse negócio, tá bom? Oscar, melhor jogador do Inter, do Chelsea, da Premier League, e melhor jogador atuando na China. E a imprensa do Brasil duvida do futebol dele. Eu tô louco? Narique, eu tô com você nessa. Se a imprensa toda tá de um lado e você tá do outro, você não tá sozinho. Eu sempre entendi o Oscar como alguém muito diferente. Ah, mas tá vindo da China. Vamos lembrar que o Hulk também veio da China e tá arrebentando no futebol brasileiro. É bem verdade que o Oscar, se bem que o Hulk tem 37, o Hulk deve ter vindo para o Brasil mais ou menos com a mesma idade do Oscar. Eu tenho comigo de que o Oscar vai ser um baita reforço, de que vai fazer um barulho bem legal no São Paulo, tá? Para uma posição carente não só no São Paulo como no futebol brasileiro, achei golaço. O São Paulo vai gastar 2.300.000 reais por mês com o Oscar, embora 1 milhão dessa parte venha da patrocinadora Master, né? Então o São Paulo vai gastar 1.300.000 com o Oscar por mês, o outro 1 milhão vem da Superbet. Só para lembrar que esse 1.300.000 que o São Paulo vai gastar com o Oscar é quanto ele gasta com o Caleri. E o Lucas Moura é mais caro do que os dois, porque o Lucas custa ao São Paulo 1.800.000 reais mensais.